Olá, o Brasil.jus começa agora com um destaque de São Paulo. Um homem que, por ciúmes, ateou fogo no veículo foi condenado a 4 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado. Consta dos autos que o réu passou a ameaçar a vítima por não aceitar seu envolvimento com uma ex-namorada dele. Após deixar o caminhão num alto posto, o motorista chegou a ser avisado por um amigo sobre a intenção do criminoso. Ele então acionou a polícia, mas já era tarde. Para fixar a pena, o juiz considerou o fato do crime ter ocorrido num posto de combustíveis com grande risco de explosão. Essa pessoa era reincidente, ou seja, ele já havia praticado outros crimes, já conhecia o que poderia acontecer em termos de sanção a partir do instante que realizasse aquele delito, que realizasse aquela ação. Portanto, houve sim uma ponderação por parte de quem julgava o caso e a justiça precisava ser feita além da demonstração de que a punição teria que ser equilibrada diante de alguém que já conhecia que poderia ser apenado e que isso muito possivelmente ocorreria caso fosse pego. O 6º Juizado Especial Civil de Brasília condenou a Sky Serviços de Banda Larga a indenizar um consumidor em R$ 4.000 por danos morais. O consumidor conta que, desde setembro, passou a receber ligações de cobrança da empresa por um contrato supostamente celebrado em Fortaleza, no Ceará. O homem, que mora em Brasília, esclareceu que jamais contratou o serviço, mas as cobranças continuaram e foi determinado o registro dele no cadastro de inadimplentes. O administrador de grupos de WhatsApp de uma organização criminosa foi condenado pela Justiça do Acre a 8 anos e 2 meses de reclusão em regime inicialmente fechado, além de pagamento de multa. A foto do perfil de todos os grupos homenageava um reeducando que foi morto numa penitenciária. Os celulares apreendidos na residência do investigado vão ser leiloados. O juiz considerou a prática gravíssima, pois ela fez ali a organização de conversas que geraram atos ilícitos ou até crimes, e também participava da divulgação desses crimes entre os participantes, comemorando ali o sucesso, das ações empreendidas. Então, nesse sentido, o judiciário entendeu a prática como grave e a pessoa já deve começar ali a cumprir a sua pena em regime fechado. Dirigir veículo oficial depois de ingerir bebida alcoólica é ato de improbidade administrativa. A decisão do Tribunal de Justiça de Rondônia. O caso envolveu Jorge Alessandro Gonçalves, que era secretário de Orçamento e Gestão do Estado. Ele foi flagrado por policiais militares na madrugada de 30 de outubro de 2015, dirigindo um veículo oficial do Estado de Rondônia com suspeita de embriaguez. Ao ser preso, confessou ter ingerido bebida alcoólica. Improbidade administrativa está prevista na Lei 8.429 desde o ano de 1992. Traduz-se em uma conduta, em um ato, em uma atividade ilícita, ilegal ou até mesmo contrária à legislação que fira os princípios, as normas e as diretrizes da administração pública previstos no artigo 37 da Constituição. No caso do julgamento do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, os desembargadores da segunda instância entenderam que o agente público usou o carro, o veículo funcional oficial de forma indevida, enquadrado então no artigo 11, inciso 1º da lei, atuando em uma conduta improba, uma conduta de improbidade administrativa, passível ainda a punição na esfera administrativa funcional através de um procedimento administrativo disciplinar em que vai se verificar a sua falta funcional. Mas ainda na esfera administrativa é possível uma penalidade, seja uma advertência, uma suspensão, uma perda do salário por meses, alguns meses, ou até mesmo a exoneração, a expulsão do agente público do seu cargo. O motorista fugiu em alta velocidade ao ser abordado pela Polícia Militar em Lagoa Santa, Minas Gerais. Ele tentou transpor o canteiro central da via e acabou danificando os pneus e a direção do veículo. O carro tinha sido comprado na chamada Feira da Toshiba e era roubado. O homem foi condenado a 3 anos em regime aberto e multa por recepção culposa e falsificação de documentos. O Judiciário de Mato Grosso adotou 2 modalidades de julgamento para substituir as sessões presenciais. Saiba agora a diferença entre sessão por videoconferência e plenário virtual. Atualmente, as sessões por videoconferência substituem as sessões presenciais e são realizadas pelos órgãos colegiados do TJMT,
como o órgão especial, tribunal pleno, câmaras e turma recursal, por meio de uma plataforma de transmissão digital como o aplicativo LifeSize. Nesta modalidade de julgamento, os magistrados estão presentes no horário pré-determinado para a sessão, proclamam os votos, discorrem sobre o processo em pauta, tudo por videoconferência, inclusive com a presença de procuradores e advogados, que podem fazer sustentação oral previamente requerida. Além de serem públicas e transmitidas ao vivo pelo canal oficial do TJMT no YouTube, ressalvadas as exceções de sigilo previstas na Constituição Federal ou em lei. Já o plenário virtual realiza julgamento dos processos de competência originária, recursos e incidentes processuais de órgãos colegiados do Tribunal de Justiça. É uma forma 100% online de votação que ocorre na plataforma do Processo Judicial Eletrônico, PJE, por um prazo pré-determinado pelo presidente do órgão colegiado em questão. No ambiente virtual do próprio julgamento, o processo é colocado em pauta. São lançados os votos do relator e dos demais magistrados, componentes do quórum de julgamento. O relator e os demais vogais têm acesso ao teor do voto e virtualmente proferem a decisão, independente da presença deles em sessão. Brasil.jus termina aqui. Obrigado pela sua audiência.